não, mas agora da gasolina, do gás, do dólar, tudo afeta, né? Mesmo que a gente não tem nem real que dirá dólar, né? Mas afeta, então o negócio é consertar as coisas que estão quebradas. Então eu peguei um computadorzinho meu aqui e agora tá mais rapidinho. Mas até eu pegar as manhas dele aqui, sem essas coisas, demorou um pouquinho, tá? Mas estamos todos aqui, como vocês sabem, vai ser sempre o mesmo link, mas lá no site virtual eu vou sempre colocar no mesmo dia, não acho necessidade do link colocar antes. E como você já tem acesso a todos os textos, e a gente combinou que a gente ia continuar no mesmo texto, então fiquei mais despreocupado essa semana. Como vocês viram, a ideia, né, é a gente discutir a partir de um estudo de caso. Mas, professor, a gente está nas primeiras aulas, o senhor já vai tascar um estudo de caso para nós? Ué, a gente tem que ser lançado nas experiências, no ambiente seguro, no ambiente confortável, que é a sala de aula, né, mesmo sendo uma aula online, né, estamos aqui conectados, né, pelos computadores, celulares e afins, mas lançar vocês nessa situação sem que vocês fiquem esperando ter muito conhecimento, né? E sabendo, claro, que a minha perspectiva é uma perspectiva fenomenológica, que aí é o meu viés aqui como professor, né? Às vezes faz muito mais sentido a gente ir para o nosso encontro com as coisas sem ter um peso muito grande a priori. Então, se a gente deixar para fazer esse encontro com estudos de caso, quando vocês tiverem um conhecimento muito mais vasto sobre formas de intervenção, na verdade vai ter uma perspectiva muito mais bancária o ensino, e aí vai ficar aquela coisa assim, eu cobrando para ver se vocês de fato entenderam qual é a forma de lidar. Então, conforme os textos preveem, a aula expositiva. Então, hoje, claro que eu quero ter um diálogo com vocês, né, terminar a discussão sobre o texto, que eu acho que é um texto muito interessante, muito bacana da gente ler e refletir sobre ele. A gente meio que já fez isso na aula passada, mas ficou faltando uma discussão importante, né, que justamente essa diferença entre psicologia da saúde, a psicologia clínica e onde é que entra a psicologia hospitalar. E eu acho que a melhor coisa é indo para as coisas mesmas, indo para a experiência. A gente vai fazer isso. Mas antes, eu queria ouvir de vocês, né? A gente teve 2 semanas, semana passada a gente teve discussões, na minha perspectiva, assim, excelentes, né? Na jornada de psicologia. Então a gente teve semana retrasada, semana passada foi a jornada. Eu acho que a palestra de quarta-feira teve tudo a ver com a nossa. Parece que não, talvez, pode parecer que não, mas tem tudo a ver com a nossa disciplina, porque, como a própria palestrante, nossa colega lá falava, na ausência de uma pós-graduação sobre psicologia do atendimento às emergências e aos desastres, qual tipo de profissional que se contrata? O profissional que tem experiência no atendimento em saúde mental nos aparelhos, na saúde pública. Só que a gente, na nossa perspectiva aqui, a gente já sacou que não é tão simples assim, tipo, tudo, o psicólogo na rede de saúde é psicologia voltada à saúde mental. Não. O psicólogo pode atuar na articulação da psicologia da saúde, como ele também pode atuar numa psicologia hospitalar e fazer parte da rede pública. Entendem? E isso tem diferenças. Ah, então quer dizer que a nossa colega lá falou coisa. Não, ela falou certo. Ela falou: se contrata pessoas que têm experiência na rede pública em geral. Porque na rede pública você tem muito mais acesso a situações que não podemos controlar. A demanda vem do usuário do sistema e, em geral, a gente pode pensar cenários onde há vulnerabilidade psicossocial.
seja, as pessoas não estão legal, assim, economicamente, não, muitas vezes estão marginalizadas, já vêm, infelizmente, com históricos de transtornos mentais, e a gente tem que pensar em tudo isso e dar conta dentro do que, né, do que é possível do recado. Então, isso demanda muito esforço, muita articulação, e essa é a palavra-chave. Por isso que eu pensei, vamos fazer um estudo de caso. Professor tem problema na cabeça? Não sei, graças a Deus tem cabelo aqui ainda, né? Quando não tiver, eu já falei para minha esposa, raspa tudo, porque ficar só com um tufinho aqui do lado não acho legal. Ou usar boné também, né? Pode ser peruca, implante. Mas por enquanto não tem problema na cabeça. A gente vai então fazer um estudo, um estudo de caso. Mas antes da gente entrar nessa discussão e eu apresentar o estudo de caso para vocês, na verdade, eu queria ouvir de vocês sobre quais foram as compreensões da última aula e para quem leu o texto, eu espero que pelo menos alguém, pelo amor do Senhor, do Bom Fim, tenha lido o texto, senão eu vou ficar meio chateado. Quais foram as compreensões que vocês tiveram? Sim, e a pergunta que eu queria fazer é como é que vocês veem essa diferença entre psicologia clínica, psicologia da saúde, psicologia hospitalar? Como é que está isso para vocês? Se tiver algum sincerão, a pessoa não li o texto, mas a minha compreensão é tal. Também pode, não vou recriminar. Sinceridade a gente tem que, né, acolher. Mas eu queria ouvir, né? Não vou dizer quem tem que falar primeiro, mas eu queria ouvir vocês, assim, dar um tempo aí para ouvir. Se quiser, pode abrir o áudio e falar. Pode falar por Libras também. Pode colocar também no chat. Mas eu preciso que alguém fale, porque senão eu vou ter uma impressão bem ruim. Eu não queria ficar com essa impressão ruim. Professor, é, pelo que a gente vem discutindo, né? A grande diferença, como você mesmo falou, a psicologia clínica, o enfoque é a saúde mental, já a psicologia na saúde é mais abrangente, né? Os aspectos mais biológicos e sociais. Sim. Talvez o grande desafio, Juliana, é como que a gente faz isso na prática, né? Porque, veja, imaginem só a situação. Vocês, vamos pegar você, Juliana, mas com carinho, assim, pegar para Cristo, mas com carinhos. É tipo, imagina você no início da tua carreira, aí você, de repente, desejando atuar na saúde mental, porque você já entendeu, tipo, meu, se eu atuar na saúde mental, provavelmente vai me abrir várias portas, por exemplo, ó, se eu tiver experiência na saúde mental, eu já posso, talvez, surgir uma oportunidade em psicologias de emergências e desastres, pô, posso entrar nessa parada aí, ó, já vai me abrir uma porta. Pô, que legal. Pois bem, digamos que você entre nessa ida e está lá trabalhando como psicóloga num CAPS. Pode ser por concurso público, que parece que é um cenário meio improvável no Brasil de 2021, e no Brasil de 2022 também, e talvez no Brasil de 2023, não sabemos, vamos ver. Ainda a situação está meio nebulosa, mas com certeza há contratações para as OSCs, né, que também são essas OSCs, essas ONGs que também contratam os psicólogos que atuam na emergência e desastres. Já tinha cantado essa bola para vocês na outra aula. É bom que venha uma pessoa de fora que ela valida as coisas erradas que a gente fala, tô zoando. Ela falou certinho, também falei. Então, aí a Juliana começa a trabalhar em alguma das OSCs. Uma que contrata bastante é uma chamada SPDM. Ela atende, ela gerencia vários aparelhos, né, de saúde aqui de São Paulo, CAPS, inclusive. Aí a Juliana está trabalhando lá. E aí ela é psicóloga do CAPS 1, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Portanto, em tese, ela é uma profissional focada na saúde mental.
certo? Só a Sim, Cláudia. A Juliana concordou também, focada em saúde mental. Só que, veja, conforme a Juliana vai recebendo os casos no CAPS, ela vai tendo acesso não só à questão psico, mas também à questão social exato. e à situação de vulnerabilidade psicossocial dos seus pacientes. Por exemplo, se ela estiver trabalhando no CAPS 1 e aí ela recebe situações de pessoas com depressão moderada. E aí essa pessoa com depressão moderada, se a gente observar lá, lembrar das aulas de psicodiagnóstico ou as aulas de psicopatologias com o professor Roberto, a gente vai pensar nas características, a gente não vai rotular esse paciente, porém, a gente vai pensar no sofrimento, né, que na verdade é o verdadeiro paradigma, né, onde é que está o ponto do sofrimento. E aí a gente vai entender que muitas vezes esse paciente não vem para a psicoterapia porque ele precisaria de alguém que fizesse esse papel do que talvez uma leitura mais psicanalítica chamaria de um, como chama? De um empréstimo de função egóica, no sentido de que determinados combinados o meu paciente talvez não consiga cumprir. E aí eu, como terapeuta, vou talvez fazer coisas que na clínica individual, na clínica mais ortodoxa, mais clássica, talvez não se faria, mas num sistema de saúde eu faço, emprestando as minhas funções egóicas até que esse paciente possa, se for o caso, né, estou pensando até numa coisa meio psicodinâmica, né, se a estrutura daquele paciente permite, né, ok. Só que aí eu percebo que, mesmo emprestando as minhas funções egóicas como terapeuta, não é o suficiente. Porque o buraco é mais embaixo. Porque não se tem uma estrutura, às vezes, familiar, e estrutura familiar eu não estou pensando necessariamente uma família nuclear. Existem famílias que são unipessoais, tem famílias que têm composições das mais diferentes formas em toda a sua pluralidade. Ok? Sendo assim, não tendo um suporte familiar, então a gente tem que pensar no suporte comunitário. E aí, necessariamente, eu preciso acionar na minha equipe, falar com agente de saúde comunitária para visitar o fulaninho, o meu paciente querido, minha paciente. Porque eu, como psicólogo do CAPS, estou lá atendendo e fazendo reunião, mas o meu foco é atendimento clínico, no consultório do CAPS, circulando dentro do CAPS. Só que eu preciso de um braço que vá até a casa do fulaninho, que são os agentes de saúde comunitária. Então a Juliana vai lá e fala: Maria, João, você que está acompanhando lá, porque tudo funciona, vocês sabem disso, quando a gente fala saúde pública, funciona por território, certo? Rosângela, Andresa, Islaiene, Tati, Cláudia, né? Até aí nenhuma novidade, né? Então, funciona por território. Significa que tem lá ou uma quantidade de milhares de pessoas, ou tem uma quantidade, um perímetro que é atendido por aquele aparelho. Então, tem lá o agente de saúde que geralmente faz parte daquele território, já tem que se contratar alguém no processo seletivo que faça parte daquele território, porque ele tem que ter acesso. Então, vai lá a Maria e o João e fala assim: olha, meu paciente, o Adalberto, eu fiz alguns combinados, marquei algumas consultas, ele não está vindo. Eu falei aqui com a recepção do CAPS, eles tentaram contato telefônico, mas não conseguiram. Você vai lá no endereço dele, quando vocês vão lá, a gente vai fazer a visita essa semana na quinta-feira. Então, na quinta-feira, ele tem consulta na sexta. Você lembra ele, conversa, queria saber o que está acontecendo. Aí vai lá e descobre que como é que eu chamei ele? Adalberto. O Adalberto tá fazendo abuso de álcool,
Além da depressão moderada, ele está no momento de abuso de álcool. Então, por quê? Porque ele está, não porque exista um porquê, mas associado ao abuso de álcool, ele também terminou com um namorado, está sozinho, está desempregado, mas o dinheirinho para bebida alcoólica a gente às vezes arranja, né, para as nossas necessidades ali, talvez fisiológicas mais básicas, e continua bebendo e tal. E aumentando, e isso é arriscado, mesmo que meu foco é para a saúde mental. Então, às vezes é importante eu falar com o assistente social, falar com o médico, porque aí já se torna uma questão mais ampla que a saúde mental. Vamos parar por aqui. Percebem, então, que mesmo o psicólogo que seja contratado para fazer psicoterapia dentro de um CAPS, não dá para pensar somente, especificamente, numa espécie de psicologia clínica? Sim. Ô, E prof, se fosse, perdão, pode falar, Ju. só ia complementar. E se fosse, por exemplo, em uma clínica mesmo, a depender da situação, se é uma, principalmente se é uma clínica interdisciplinar ou multi, não dá para pensar só a saúde mental. É o cachorrinho da Andressa. Ah, tá, porque eu fiquei pensando assim, nossa, Juliana, tem que ir no Ele otorrino. tá roncando. Eu falei assim, Juliana, vai no otorrino, já ia te passar aqui, doutora Alessandra, super me ajudou. Nossa, melhora o ronco na hora, mas aí médico veterinário especialista em ronco já não tenho para indicar. Mas realmente, mesmo que a gente fale numa clínica interdisciplinar, já rompe essa lógica disciplinar. Porque, veja, a saúde, ela tem uma lógica interdisciplinar. Por isso que, às vezes, na minha disciplina, toda vez eu vou dar trabalho em dupla, em trio, vou trazer estudo de caso. É uma questão... às vezes minha esposa fala assim, ela falou isso hoje, né? Vai ficar gravado isso daqui, mas tudo bem. Ela é professora também, às vezes ela fala assim, nossa, deve ser muito fácil ser você. Ela falou assim, você vai lá, dá a sua aula, aí fala os negócios da tua cabeça, não claro que é da minha cabeça, né? Porque, pô, estudei, né? Mas negócio da tua cabeça, dá uns estudos de caso, vai atender teus pacientes, só fica ouvindo, né? Vai lá, fala umas coisas, deve ser muito fácil, porque é uma outra, ela não é psicóloga, ela é de uma outra área do conhecimento, que talvez é uma área, assim, mais hard, assim, de hard no sentido de tem técnicas, tem questões epistemológicas, que é mais a área de estudo dela, mas falou, mas ela falando a zoeira, né? Tava me tirando, né? Você tá falando então que eu dou um migué. Você dá um miguezão. Mas eu não dou um migué. É porque para a gente conseguir o famoso pensar fora da caixa, eu preciso desconstruir isso com vocês. E se eu vier com um conteúdo muito na caixinha, como é que eu vou querer que vocês pensem fora da caixinha se eu estou trazendo uma caixinha para vocês pensarem? Para mim é contraproducente. Então, o que eu fiz é um estudo de caso muito singelo. Claro que eu quero ouvir mais pessoas, eu vi que a Andressa queria falar também, quero ouvir também outras pessoas aí, se a Cláudia, a Rosângela, a Tati, ou outras queridas e queridos, quer dizer, só tem um querido, acho que só o Douglas mesmo, Douglas. Bendito sois vós entre as mulheres. Então, se mais alguém quiser falar, eu gostaria muito de ouvir, principalmente que se quiser dialogar com o que vocês viram na jornada de psicologia, eu acho que tem coisas que dialogam com a nossa disciplina, a questão, né, da história, né, do Hospital de Franco da Rocha, o Juqueri, toda a trajetória do Osório, uma pessoa totalmente desconhecida por questões políticas, porque vocês viram, chamava Nice da Silveira de camarada, né? Por aí você já tira, né? Se você chama alguém de camarada, já está apontando principalmente nos idos aí da primeira metade do século XX, você está querendo dizer assim, camarada, estou te reconhecendo como pertencente
a mesma perspectiva que eu, pertencente ao Partido Comunista. E ser pertencente ao Partido Comunista é ser pertencente, é pior do que ser pertencente à família do Satanás. Entendeu? Então, porque o Satanás é vermelho, o comunismo é vermelho e tal, a foice, não sei o que e tal. Então, faz sentido que a história do Osório da Fonseca tenha sido, de uma certa forma, apagada, e fico muito feliz que a professora, nossa colega, está revisitando essa, essa história, né? Para que a gente, inclusive, possa entender a nossa história, né? E não achar que só tinham eugenistas no Hospital Franco da Rocha. Tinha gente humanista, tinha gente preocupada, né? Dentro ali dos seus limites culturais, né? Da sua época, mas preocupadas em fazer uma saúde mental humana. Então, o que eu queria ouvir de vocês é um pouco mais aí das perspectivas que vocês tiveram. Travou? É isso? Vamos pôr fogo no parquinho! O professor não tá na sala. Fogo no parquinho, minha gata zoando aqui, atacando eu, a Marielle. Uma confusão. Se tivesse ligado aqui, você ia ver o barraco. Olha, filha, dá oi pro cachorro da Andresa, tá? A minha filhinha, Andresa, ó. A minha filha é bem rebelde. Pronto, vou pegar meu pinte também. Aí, você. Olha. Oi, amor! É só eu sair que aparece os Leonino bichos no pet. tudo. Fazer uma festa. Olha, é só eu sair que aparece os bichos tudo. Aí eu saio, aí aparece os bichos tudo. Olha que legal. O meu tá dormindo ali, né? Vocês ouviram na última aula, né? Hoje cedo eu tive que parar a aula porque ele tinha feito xixi no tapete higiênico, certo? Eu tinha que dar um parabéns para ele. Parabéns, muito bem, porque eu tinha que reforçar o Nessa comportamento. hora, exatamente. Esse aqui, ele pensa que ele é humano. Ele pensa que ele é humano, ele. Ele sabe que é bom ser cachorro. Nessa hora, ele é até um comportamental. Eu sou psicólogo, gente. Antes de ser fenomenólogo, eu sou psicólogo. Então a gente vai usando aí as coisas tudo da psicologia, né? Porque não tem como falar de existência com o cachorrinho que eu preciso que ele faça xixi no tapete. Ixi, o meu então Tem que Tem a reforçar. ferramenta, né? Tem a ferramenta, né, professor? Por que não vai usar? Claro, eu tenho que reforçar o comportamento dele, tadinho, né? Ele não tem a linguagem verbal, então não tem como bater um papo com ele, né? Pronto, voltei aqui no computador. Deixa eu ver, eu acho que tem que fechar aqui o áudio. Beleza, vou ficar no celular aqui que tá mais seguro, porque o computador ainda não me adaptei ainda. Bom, mas o que eu queria ouvir de vocês é assim, o texto e as discussões que a gente teve na aula passada, além dessa contribuição da Juliana, né, de falar dessa diferença da psicologia clínica mais focada na saúde mental e a psicologia da saúde mais nas questões biológicas, orgânicas, sociais. O que mais que assentou para vocês? Porque, de toda maneira, a gente ainda tem a psicologia hospitalar, que é o tema da nossa disciplina, né? Bom, Pode falar, Andressa. eu não sei se foi isso que eu entendi do texto, mas a psicologia hospitalar ela é um bracinho da psicologia da saúde que vai de encontro ao paciente, igual da palestra que a menina humanista ela vai de encontro lá com os desastres, diferente da psicologia clínica que a pessoa quer ir lá, quer se consultar. Eu acho que é uma coisa mais, não sei se é isso, mas eu acho que eu entendi isso. Sim, eu acho que Vai de encontro, por exemplo, como você falou do CAPS, a pessoa não fica esperando o paciente ir lá, não veio, manda assistente social, por que você não foi? Eu acho que é até assim, uma coisa, não sei te dizer a palavra, mas uma coisa que vai até a pessoa e não espera a pessoa vir. A gente pode pensar, sim, perfeito, é isso mesmo. A gente pode pensar numa palavra assim, de uma postura mais ativa,
né? Quando a gente fica lá sentado esperando os nossos pacientes chegarem, até na psicologia clínica não é tão, assim, a gente pode, mas eu acho que os pacientes não vão chegar se você ficar sentado lá só esperando. Tem que se movimentar, mas eu entendo que, em certo sentido, os pacientes vêm até nós, né? É claro que a gente tem que se movimentar de alguma maneira para o paciente chegar até nós. Tem muitas maneiras, e isso na faculdade muitas vezes não se ensina, mas a depender de como você se relaciona com o seu docente, no sentido de estar aberto para dialogar, para ouvir dicas, para perguntar. Então, isso vai se abrindo para você também, né? Muitas vezes uma possibilidade é justamente você aumentar a tua rede de contatos, as pessoas saberem que você existe e que você está atendendo. Então, assim, muitas vezes não é o paciente diretamente que vai até você, é algum colega que, por não poder atender aquele paciente, te indica porque ele te conhece, ele sabe que você existe e porque, por um relacionamento, seja porque fizeram um grupo de estudos juntos, porque fizeram a faculdade juntos, porque foi um professor que confia no seu trabalho, porque é alguém que, mesmo não tendo sido o seu paciente, acredita no teu potencial, vai te indicar o paciente, entende? Então, essa é uma forma, e às vezes eu acho que ela é muito subestimada. Esse boca a boca, né, na verdade, é super importante, né? Mas eu entendo o que você está dizendo. A gente, de certa maneira, fica lá, atende o paciente e ele vai vindo até nós. E na saúde pública, esse não é um pensamento, né? O pensamento da saúde pública, mesmo que a gente está falando de saúde mental pública, é um pensamento da saúde que vai até onde as pessoas vivem e trabalham e estudam. Então, é um pensamento ativo, que por isso que faz sentido com o que a colega falou, de contratar pessoas. Estou batendo nessa tecla porque eu achei muito interessante, porque faz muito sentido para nós e faz muito sentido. Então, se não tem uma especialização, porque não é reconhecido como uma especialidade da psicologia ainda, mas eu acho que tem tudo para ser. Infelizmente, a gente vai passar por muitos desastres, muitas coisas ruins ainda. Não estou querendo jogar praga, mas os cenários não estão muito bons, né, para o início do século XXI. Então, tá, tá difícil. Mas, se tornando uma especialidade, significa que você pode ser um especialista e ser contratado pelo título, né, junto com a tua experiência. Mas enquanto isso não acontece, tem uma janela de oportunidade para quem se interessou e criou essa, né, esmerou essa possibilidade, a experiência através da atuação na coisa pública. Por quê? Justamente por essa sublinhada que você deu, Andresa, que é na postura ativa. Não esperar que alguém nos procure, é a gente se colocar à disposição. E aí tem muitas formas de atuação dessa maneira, né? Quando a gente fala de psicologia comunitária e da saúde, a proposta de plantão psicológico, que é muito presente, estudos a esse respeito lá na USP, de você simplesmente ficar à disposição de determinado lugar, sabe? A gente tem muitas ações decorrentes dessa ideia de plantão psicológico. Eu já fiz bastante plantão psicológico, mesmo trabalhando no hospital. Então, assim, em hospital, a gente vai chamar isso de busca ativa. Você pode ficar lá na sua sala, sentado, esperando o médico, alguém da equipe te abrir um chamado para psicologia, mas, sinceramente, não. Assim, se você é funcionário do hospital, se você é por CNPJ, então, de fato, você precisa, para você receber, você precisa que algum médico, alguém da equipe abra um chamado, se você é por CNPJ, ou seja, você está atendendo como pessoa jurídica. Mas se você está atendendo, né, no hospital privado, se for um hospital público e você é funcionário desse hospital público ou privado, a melhor coisa, na minha perspectiva, é busca ativa. Sai andando no hospital. Alguém vai perguntar, moça, é o que que sou psicólogo? Ai, meu Deus, é você mesmo.
Vem cá, preciso conversar. Acontece. Professor, mas todas as todos os hospitais vai dar essa autonomia? Então, Douglas, isso é uma coisa que a gente vai conversar, porque isso não está posto. Assim, tipo, não, o psicólogo hospitalar tem toda. Não, isso é uma conquista. E às vezes é uma conquista, assim, paulatina. Ela é aos poucos. Cada dia você vai matando o leão até que você consegue um status das pessoas confiarem no seu trabalho e aí você acaba tendo uma demanda passiva. As pessoas já começam a te chamar porque sabem que você está concorrido. Então, se demorar muito para chamar, você vai falar assim, ó, terminou meu expediente, vou ter que atender amanhã. E às vezes amanhã o paciente já não está mais lá, né? O que também às vezes é legal porque você vai aumentando a tua equipe. Eu lembro quando eu comecei a atuar no hospital, vou contando essas histórias para vocês depois para compartilhar a experiência, uma coisa mais de atividade. Mas fiquem à vontade para perguntar também, mesmo que não é o escopo da aula. A gente vai ter aí um estudo de caso para a gente discutir, eu vou deixar vocês daqui a pouco uns 20, 25 minutos batendo um papo e depois a gente alinha mais uns 20 e poucos minutos. Mas dá para dividir isso. Eu lembro quando eu cheguei, Douglas, no hospital, eu era praticamente o primeiro psicólogo, porque a primeira psicóloga antes de mim ficou, acho que, coisa de 2 meses. E aí ela pediu demissão, não gostou, não se adaptou, aí eu fui lá, tinham psicólogos que trabalhavam no hospital, mas eles trabalhavam numa lógica de um programa de acompanhamento domiciliar, que era um programa chamado PAD, que é muito comum, existe na saúde pública também, o hospital onde eu trabalhava nessa época era privado, então eles não atuavam no atendimento aos pacientes nos leitos, então não tinha psicólogo hospitalar, eles só atendiam as famílias quando vinham as famílias que tinham pacientes acamados em casa, então não tinha psicólogo no hospital. Então, quando eu cheguei, era muito assim, do tipo, ah, não, tá tranquilo aqui. Não, nem o hospital tá tranquilo. Mas tá tranquilo, porque as pessoas ainda não têm os profissionais da saúde. Naquela época, isso pode acontecer em qualquer instituição, porque existe uma rotatividade dos profissionais, então é um trabalho contínuo de qualquer psicólogo que esteja numa instituição. De ir fazendo o que a gente vai chamar do manejo da equipe, de entendendo essa dinâmica e se posicionando estrategicamente, quase como se a gente fosse o líbero do vôlei, sabe? Não tem lá o vôlei feminino, masculino, tem o líbero que fica fazendo os passes e articulando, e ele só não pode atacar, mas ele está o tempo todo fazendo esse processo. A gente, como profissional da saúde dentro de instituições, no hospital isso acontece, a gente funciona meio como líbero. A gente vai percebendo os pontos sensíveis da equipe e a gente vai trabalhando para fortalecer para que isso não seja um problema para o nosso paciente. A gente vai entender como isso acontece no decorrer da disciplina. Mas quando eu cheguei lá, não tinha essa demanda. Então eu ficava ocioso. Aí eu vi a necessidade, eu já entendi esse conceito, mas aí eu vi a necessidade. Falei, tá bom, mas eu vou continuar falando, Douglas. Aí tá bom, professora, só que Não, não tô te cortando não, que você falou que a gente vai agora continuar. aguenta, agora aguenta, Não tô te agora cortando não, aguenta. pode falar. Agora eu não quero falar, tá zoando. Então, aí, cara, e meninas, todo dia indo lá e às vezes atendendo pacientes sem que ninguém pediu, mas muitas vezes percebendo, então você vai aumentando uma sensibilidade para o contexto do que está acontecendo. Então, você vai percebendo as conversas dos corredores, você vai percebendo uma porta aberta e entra e pede a permissão para entrar e fala, olha, porque no meu caso eu não era CNPJ, eu era funcionário do hospital. Então, eu entendi que não tinha nenhuma restrição. Então, já que não tem demanda da equipe médica por enquanto, nem das outras equipes, eu vou atender eu mesmo, eu vou escolher o que eu vou atender. Porque não dá para você atender, você tem um hospital com 100 leitos, não vai atender todo mundo. E essa é uma questão que a gente precisa também entender. Na lógica hospitalar, como acontece em instituições,
às vezes a conta não fecha. Se você tem 100 leitos, você trabalha 8 horas por dia, você não vai atender os 100 leitos. Não é assim que funciona na psicologia hospitalar. Você tem que atender, de fato, quem precisa. Todos precisam? Em tese, sim. Mas você precisa, de fato, fazer uma escolha. Isso passa por uma reflexão ética e até bioética. Entende? Então, você precisa pensar em várias coisas para você, então, decidir quem que é o seu paciente que você precisa atender. E às vezes isso é uma escolha de partir o coração, mas às vezes você tem que fazer essa escolha, principalmente quando o recurso é limitado e você mesmo é limitado. Aquela angústia de, meu, queria atender todo mundo, mas não dá para atender todo mundo. E aí você tem uma outra luta que pode acontecer, Douglas, que eu senti muito presente, que era por uma questão de aumento de equipe. Felizmente, depois a equipe foi aumentando, e aí, muito legal, aí a gente conseguia atender muito mais gente e cobrir um espectro muito maior. Mas isso não foi da dia para a noite. Então, quando a gente entra numa instituição, a gente precisa ter essa postura ativa e já pensando que a gente vai lidar com alguns problemas e que a gente vai ter que conquistar espaço. A busca ativa, eu acho que ela faz muito sentido se você for um funcionário, seja público, seja contratado no regime CLT por uma empresa pública, terceiro setor ou privada. Porque aí você vai entendendo e sentindo a demanda do teu hospital. Porque tem que pensar também no perfil do teu hospital. É um hospital geral? Um hospital cirúrgico? É um hospital de portas fechadas ou um hospital de portas abertas? Significa o quê, professor? Hospital de porta fechada é um hospital que não tem pronto-socorro. Portas fechadas porque não tem pronto-socorro. As pessoas só chegam por transferência. É um hospital de porta aberta? Tem pronto-socorro? Tem UTI? Essa UTI é de qual característica, né? E a gente tem que pensar também nesse mundo pós-Covid, né? Hoje em dia, não dá para desconsiderar agora uma nova perspectiva que é o cenário pandêmico. Então, isso altera também a nossa dinâmica no hospital, nós como psicólogos. A nossa forma de circular, ela não é tão livre nesse momento, né? Então, aí que a gente precisa escolher muito mais o que a gente vai fazer dentro do hospital, né? E criar estratégias. Por isso, não basta só um fazer muito quadradinho, né, dentro da caixa. Depende também da atitude de vocês, de uma certa forma, de uma criatividade, mas uma criatividade que tem uma estrutura firme que é da ética. Se a gente atuar dentro da ética e pensando de maneira criativa, a gente vai achar soluções para aquela instituição que funciona para aquele contexto, mas que talvez não, para aquele território, né? Mas que não vai funcionar para o território, entende? Então a gente precisa dessa postura e entender o que é mais viável. Tem hospitais que eu já trabalhei que, assim, não tinha jeito, não tinha como ser ativo. Tinha que ser demanda passiva mesmo, esperar me chamarem. E tinha outros que, se eu não fosse ativo, não ia me chamar nunca. Eu ia sair do meu plantão sem ter atendido ninguém. Então a gente precisa fazer essa leitura também, tá? Deixa eu ver, alguém E eu perguntou. penso, professor, eu Pode penso falar. também que sem essa postura ativa você não passa confiança, né? Porque se você for ficar o tempo todo esperando, 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 e Não, tem razão. Não é uma coisa muito legal, assim, você ter uma postura muito passiva, a não ser que a instituição te imponha isso. Porque a Verônica está perguntando aqui, né? Mas sendo CNPJ, tem restrição para circular no hospital e ver as demandas? Então, depende das regras da instituição. Então, por exemplo, pensa que você é uma psicóloga que tem uma tratativa, né, de ser uma contratada via, né, CNPJ, então estão te contratando como pessoa jurídica,
e a cada atendimento que você realiza, ou a cada quantidade de atendimentos, você emite uma nota fiscal. Digamos que você é psicóloga nesse regime do Hospital Albert Einstein. A tua circulação nesse hospital, ela vai ser limitada, entende? Porque eles têm psicólogos próprios e têm esses psicólogos CNPJ. Então, por que que ela é limitada? Porque, em geral, nesses hospitais se internam pessoas como políticos, pessoas públicas que estão presentes aí nas mídias tradicionais, que pedem sigilo. Então, se você, como psicólogo, começa a circular livremente sem conquistar esse acesso, isso pode, na verdade, ter o efeito contrário, né, de aumentar uma desconfiança, né, e do psicólogo, a psicóloga ser visto como um bisbilhoteiro. E, na verdade, a gente tem que fortalecer que nós estamos na equipe para somar, para ajudar. Porque, veja, a instituição hospitalar, por isso que a gente não viu, a gente viu eu ia falar um negócio e ia falar o contrário do que eu ia falar, que bobagem. Por isso que nós vimos a origem do hospital, na perspectiva do texto lá da microfísica do poder, né, o nascimento do hospital, a partir do texto do Foucault. E eu ia dizer, nós não vimos isso à toa, porque quando a gente pensa no hospital, a gente está pensando o quê? Um ambiente que nasceu para controlar, certo? É um ambiente altamente controlado. E principalmente quando a gente pensa num ambiente que tem que ser asséptico, ou seja, ele não pode produzir micro-organismos, a circulação está mais limitada ainda. Em época de Covid, de variante Amazonas, variante Beta, variante Delta, a circulação nossa fica muito mais limitada em qualquer ambiente. Então, sendo uma pessoa que não faz parte da instituição, porque se eu sou um prestador de serviços, por ter CNPJ, então eu não posso circular livremente no hospital. Às vezes a política do hospital não permite. Eu preciso de ter algum documento dizendo que eu vou prestar o serviço. Então essa demanda ativa, ela talvez não me permita fazer esse tipo de transitar no hospital. Agora, se eu for um profissional da saúde, que é funcionário do hospital, aí eu acho que é até quase uma necessidade fazer a busca ativa, entende? Por isso que é importante a gente fazer essa leitura crítica da instituição a qual a gente presta serviço, para entender as nossas potencialidades, entender as nossas limitações, para a gente ir ganhando nosso espaço aos poucos. Ser um CNPJ, então não posso fazer busca ativa? Acho que pode, mas você precisa primeiro ganhar esse espaço. Você precisa fazer um trâmite político, né? Às vezes, você precisa dialogar com quem toma decisão, de ir lá e falar e galgando até você chegar na pessoa que toma decisão e falar, olha, eu preciso circular aqui por conta disso, disso, disso. E aí você ganha esse espaço. E fazer valer, e mostrar que isso de fato tem importância. São ganhos de espaços. Eu lembro que uma coisa assim que eu vivi em hospital foi quando eu atendia, numa época, mais pacientes em cuidados paliativos, porque uma época, um dos hospitais onde eu trabalhei, era uma rede de hospitais, então às vezes eu trabalhava em unidades diferentes. Em uma dessas unidades recebiam muitos pacientes com perfil de cuidados paliativos, né? E aí o que acontece? Muitas vezes eu era interrompido, a pessoa estava falando ali sabendo que ela tinha possibilidade de morrer, inclusive naquela internação, e você era interrompido pelo técnico de enfermagem, muitas vezes muito bem intencionado, e que falava assim: oi, querida dona fulana, hoje eu vou aplicar aqui o remedinho tal para a senhora, tá bom? Licença aí, amigão. Eu sou amigão. E a pessoa debulhada nas lágrimas, "Aham, aham", e interrompeu ali um momento tão importante de escuta, que certamente era muito mais relevante
não menosprezando a medicação, mas era muito, existencialmente muito mais relevante do que aquele medicamento, naquele momento. Entendem? Tem momentos que a gente, como psicólogo hospitalar, precisa se afastar porque a intervenção da equipe de saúde para aquele paciente é muito mais importante. E tem outros momentos que a nossa intervenção é a mais importante. E aí, para mim, assim, o ápice, que aí eu falei, não, eu vou conversar com a administradora do hospital. Foi quando eu estava atendendo uma filha de uma paciente, a paciente estava inconsciente, ela tinha tido um AVC muito hemorrágico, muito extenso, e estava inconsciente, e ela tinha um diagnóstico de um carcinoma já bem avançado, então ela já estava em cuidados paliativos, ou seja, cuidados que visam o conforto, a qualidade de vida, e não está visando a questão curativa. Porque muitas vezes o cuidado curativo, né, que busca a cura, ele pode trazer muitas vezes mais desconforto do que a própria doença. Então já estava nesse estágio, a filha tinha concordado. E ela não tinha uma boa relação com a mãe antes da internação. E ela estava falando disso no atendimento. E era um atendimento psicológico. Aí entra uma técnica de enfermagem. Oi, meus amores. Nada contra os técnicos, muito respeito. Tenho muitos colegas que eu aprendi profundamente da enfermagem, mas eu estou dando exemplos vividos, tá? Não são estereotipados, eu estou imitando o que a pessoa fez. A pessoa ali no seu sofrimento, durante o dia, tá? Não era num qualquer horário, era assim, abriu, oi, meus amores, tudo bem? Vou aqui aplicar o remedinho da dona fulana. Dona fulana, aí toca, né? Porque você tem, isso é ético também, né? Preciso, como profissional da enfermagem, mesmo que o paciente esteja inconsciente, avisar que eu vou tocá-lo, até aí tudo certo. O problema é a forma de entrada que se deu no quarto. Ela poderia ter feito de outra forma. Porque quando ela entra no ambiente hospitalar dessa forma, ela está reforçando a situação totalmente passiva e desumanizada que o paciente tem quando é internado, de não poder ter controle sobre nada. Pensa você aí na sua casa, se uma pessoa desconhecida entrasse exatamente agora, não importando se você está fazendo número um, número dois, se você está tomando banho, se você está chorando, se você está rindo, assistindo a sua série, a pessoa simplesmente entra. Não é desagradável? Não é uma sensação de invasão de privacidade? Quando você está internado a longo termo e que aí você está Prof, distante da mas tua aí é casa, uma falta de planejamento, talvez, porque se tem um prontuário lá que a enfermagem segue e a gente está fazendo um atendimento, pode estar escrito lá, olha, de tal hora, tal hora a gente está fazendo atendimento para o paciente acompanhante ou alguma coisa. Acho que talvez seja uma falta de planejamento, porque, por exemplo, eu sou enfermeira, não sei que você está fazendo atendimento psicológico lá dentro e entro porque é hora da medicação, então talvez então, mas seja eu não uma terminei a história, eu não cultura. terminei a história, eu não terminei a história, só fiz um adendo. Né? A Slaine, professor, então não tem um lugar para fazer esse atendimento, não tem privacidade? Então, Slaine, esse é um dos pontos, dos desafios do atendimento hospitalar. Esse é um dos pontos, e é esse que é o ponto sensível, a questão da privacidade. O hospital não é um ambiente que se respeita a privacidade do paciente no sentido privativo que nós temos no nosso lar, ou no sentido privativo, porque pensa, é um ambiente que ele foi construído com uma outra ótica, e culturalmente ele é construído com outra ótica. Então, se vocês forem internadas, espero que isso não venha a acontecer, exceto se for por algum motivo positivo, que é coisa rara, né, em termos de hospital, mas se você for internar, em geral, você vai ficar com um aventalzinho que vai mostrar o bumbum. O bumbum vai ficar de fora. Quem foi internado sabe, não importa se o bumbum é masculino, feminino, se ele é um bumbum jovem, se é um bumbum mais vivido, mais maltratado, fica de fora, entendeu? Então a questão do corpo
ela fica dessa maneira. Então, assim, quem vai dar banho em mim? Por exemplo, tá lá minha mãe acamada. Quem vai dar banho na minha mãe? Vai ser uma enfermeira mulher? Não necessariamente. A higiene íntima pode ser que seja um enfermeiro homem. Tá entendendo o nível da questão? Então, assim, então quando a gente fala, sim, total, total, Andresa, é o corpo docilizado, o corpo que é controlado. Isso visa o benefício do paciente? Sim, mas isso visa também o funcionamento da instituição. Agora, a gente pode pensar num hospital mais humanizado, em relações mais humanizadas, que considerem esse aspecto subjetivo do meu paciente? Com certeza. A gente precisa. E eu diria que o psicólogo, a psicóloga é o serzinho que vai ser a centelha para que isso aconteça. Não esperem isso dos nossos outros colegas, porque a formação deles não aponta para isso. Esse tipo de subversão é própria nossa, não são das outras profissões. Ah, professor, mas eu sou um profissional da saúde, desses aí, eu sou da enfermagem, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, e eu tenho uma perspectiva diferente. Eu entendo, mas quando a gente propõe um pensamento de formativo de psicólogo, a gente precisa necessariamente subverter essas visões. O trabalho dos nossos colegas é necessário, ele precisa ser feito de maneira sistemática. Eu não estou dizendo que isso não precise ser feito, mas muitas vezes o profissional da saúde, como diz lá o Paulo Arruda, o profissional da saúde desumanizado desumaniza o paciente. Muitas vezes bem intencionado, quase sempre bem intencionado. Então, voltando ao exemplo, Andresa. Aí a coleguinha entrou, aí falou: tudo bem, meus amores, vou aqui aplicar um medicamento, tá bom? Medicamentozinho. Ok, tá aqui, ó, vou aplicar dona fulana, vou aplicar medicamento tal na senhora. E aí já rompeu o atendimento da filha. Já era. Aí você pausa e aí você, terapeuta, você psicólogo hospitalar, tem que lidar com a frustração da descontinuidade, tá? Eu não concordo com os colegas que falam que é prioridade, a psicologia não é prioridade. Não concordo, não concordo. Existem momentos, sim, que o psicólogo precisa entender que ele precisa se afastar, e não necessariamente porque está tendo uma intervenção biomédica, muitas vezes simplesmente porque o paciente fala não. Hoje não. Você sabe que ele sabe que ele precisa, mas ele falou hoje não. Hoje não é hoje não. E você é o único não que ele pode falar com potência. É o único não que vai ser respeitado, entendeu? E isso muda a forma de relação, porque na relação com você, ele pode exercer a potência. Eu vi sua mão levantada, Ju, espera só um pouquinho, já te devolvo. Anota aí o que você vai perguntar, comentar, para você não esquecer. E aí foi a cereja do bolo. Aí na sequência que entrou a técnica de enfermagem, aí bateram na porta as freiras que faziam a visita da capelania. Aí entrou as freiras, podemos entrar para fazer uma oração pelo enfermo? Aí não foi a filha que respondeu. E isso me deixou pé da vida. Quem respondeu foi a técnica. Pode, meu amor, pode. Ela sabia se a filha era católica? Ela sabia se a paciente era católica? Se a paciente era ateia? Se a paciente era de uma religião afro-brasileira, da Umbanda, do Candomblé? E se a paciente, pior, né, uma situação mais drástica, e se a paciente fosse evangélica, neopentecostal, onde geralmente se tem um certo afastamento de religiões cristãs mais tradicionais, entende? Porque vão vir aqui, porque tem uma série de pré-conceitos, conceitos que vêm antes. Então, entendem o nível ético que não foi percebido aí? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Cláudia, Andresa, Slaiene, Verônica, Tati, estão entendendo? Quando eu vi isso, e aí eu ponto para mim, a filha era católica, mas a paciente não era católica.
Entenderam? Eu sabia disso. Quem autorizou a técnica de enfermagem? Podia ser o médico, podia ser eu, tá errado. Aí eu fui falar com o administrador, expliquei a situação. Claro, não entreguei a minha colega técnica, só falei de uma situação. Ela perguntou quem era, eu falei, não, eu não vou te falar. Mas aí você não quer que eu resolva? Não, eu tô pensando na estrutura. Foi aí que eu propus, falei assim, olha, a gente precisa de um cartão para colocar na porta. Não é proibitivo. Não quero que, sim, consulta psicológica, eu não quero que seja um proibitivo. É só para as pessoas entrarem com cuidado e pensarem, eu tenho que entrar agora? Eu posso esperar mais 5 minutos? Eu posso ir em outro paciente que o que está liberado para depois eu voltar nesse? Eu falei assim, porque a gente está com pacientes cuidados paliativos. O meu paciente que eu atendo hoje, que está consciente, você sabe, pode ser que amanhã ele ainda não está mais consciente. Ele vai continuar recebendo a mesma medicação, só que hoje ele está consciente, amanhã não. E se aí se interrompe essa conversa hoje, às vezes, e ela, pela minha sorte, a administradora do hospital dessa época era enfermeira. Então ela estava entendendo o que eu estava dizendo. Aí ela foi, aí juntou todas as equipes, aí saiu de andar em andar, falando que tinha que respeitar o psicólogo, que isso era um cuidado importante, se coloquem no lugar, não sei o quê. Eu não pedi para ela tocar o terror, mas aí isso foi uma mudança cultural muito importante, que ficou de herança para as próximas pessoas, porque o hospital está lá até hoje atendendo firme, firme e forte. Então estão lá usando as plaquinhas, então quando a equipe tem que entrar, tipo, a equipe abre a porta devagarzinho e fala assim, fala para o psicólogo, olha, posso entrar só um momento para fazer a aplicação, porque é um medicamento para dor, tem que ser agora. Interrompe a conversa, vai lá, faz o medicamento para dor, licença, saiu. Entendem? Percebem? Aí a equipe de capelania passa, volta depois. Estão entendendo? Esse é o ponto. Esse que é o ponto e é isso que eu estava falando, Verônica, Douglas. Percebem? O psicólogo hospitalar, ele precisa às vezes conquistar muito do seu espaço na instituição, porque quando a gente está a nossa intervenção, ela não deixa de ser atravessada pela questão cultural de qualquer hospital e daquela instituição, entendem? Então a gente tem que entender, eu tenho que entender o meu lugar, o lugar que a instituição quer que eu me coloque e saber aonde que eu posso trabalhar de forma a favorecer o meu paciente, certo? E também aprender a articular com a equipe. A gente vai falar sobre essas coisas todas e eu estou só aqui fazendo uma questão de provocação mesmo, né? Islaiane, às vezes, querida, a gente pode ter sim a questão da privacidade. Então, algumas vezes eu conseguia essa privacidade justamente assim, colocava minha plaquinha e atendia e às vezes pedia para a família sair. Ó, eu quero falar só com o paciente. Vocês podem esperar lá fora, podem tomar um café, ó, vou demorar mais ou menos aqui, pelo menos uma meia hora. E a família ficava 2 horas fora. Mas tá beleza. Aproveitava a situação, mas saíam. Vou lá, eu vou fazer um atendimento mais demorado, conversa com o enfermeiro responsável. Fulana, Beltrano, eu preciso atender a Dona Maria. Vocês têm alguma anotação de enfermagem? Você também tem que entender a linguagem da outra profissão, né? E aí quem tem uma segunda formação, uma formação anterior, né, uma primeira formação, na verdade, e é na saúde, isso ajuda muito. Então você vai lá e fala assim, tem alguém da equipe que vai nesse horário, o enfermeiro vai lá e olha, não, esse horário está tranquilo. Ou vai falar assim, olha, tem um procedimento agora, você não pode ir um pouquinho mais tarde? Tal horário é tranquilo, aí eu peço para a equipe não entrar lá durante tal horário, pode ser? Pode ser. E aí entra nessa questão da organização que você falou, Andresa. Mas muitas vezes são coisas que a gente precisa conquistar, porque a cultura é uma cultura, às vezes, que te atravessa. Eles não entendem o papel do psicólogo. Só que aí a gente precisa conquistar isso aos poucos e os efeitos na equipe, nos nossos pacientes vão aparecendo, viu, Douglas? Então, às vezes a gente precisa dessa conquista, mesmo que a gente tenha pós-graduação, não importa.
Ninguém olha pra gente assim, o nosso nome não chega antes da gente. Se chega, às vezes não é para nos favorecer. É tipo assim, é o psicólogo. Chega às vezes com os preconceitos. Então a gente tem que ser propositivo, ter paciência. Mas eu não acho que nem isso é algo exclusivo do ambiente hospitalar. Eu diria que isso é de qualquer instituição que a gente atue. Na minha perspectiva, a gente precisa sempre ganhar o nosso espaço. É muito raro que o nosso nome chegue antes da gente. É mais raro. Acontece, né? Mas, em geral, a gente tem que ganhar os espaços, sim. E quando a gente ganha, o legal da equipes de saúde é que quando a gente ganha nosso espaço, em geral, a gente ganha para sempre. Porque tem isso, né? Que quando você faz parte, né? E a equipe, você é absorvido pela equipe. Então, quando você é absorvido pela equipe, você começa a fazer parte, as pessoas vão te participando, até o ponto que você mesmo não dá conta da demanda passiva, que dirá da demanda ativa. Mas é isso. Juliana, você tinha um comentário, espero que você não tenha esquecido, tenha anotado aí. Não, eu tenho dois, na verdade. Manda bem, então. Sobre esse comentário que você fez, eu pensei sobre as pessoas atípicas. Uhum, A gente não pensa sobre elas, né? A gente não fala sobre elas. Sobre a questão da previsibilidade. uhum, Ainda mais se ela tem uma aversão ao hospital. E aí chega num ambiente hospitalar, ela fica internada, e aí não tem essa previsibilidade de quem vai entrar, quem vai me atender, e aí fica uhum. mais sofrimento ainda. Sobre a Total. questão também que eu pensei, que você falou sobre o ambiente hospitalar, o nosso Uhum, espaço. Nosso espaço, uhum, assim, eu digo, da psicologia. Não tem, né, uma sala que você vai fazer o atendimento. Eu ouvi um aham, comentário de uma residente que ela trabalha no SUS, e ela falou assim que já chegou a atender no ambiente de odontologia, porque não uhum, tinha aonde atender. E era o ambiente que tinha no momento, né? Era só aham. esses dois comentários que eu queria trazer. Eu acho que isso, eu dei muitas vezes cursos de integração para profissionais da saúde, né, não psicólogos, falando exatamente isso, né, de que no hospital tem coisas que podem ser muito previsíveis, mas nem sempre. E aí, quando você, sim, tem uma pessoa atípica, né, uma pessoa com... Já aconteceu algumas vezes de atender pacientes com espectro autista dentro do hospital, ou com síndrome de Down, e você precisa adequar a equipe, porque às vezes tem a questão do vínculo, principalmente do paciente que tem síndrome de Down, ele vai vinculando com a equipe, mas tem aquela pessoa que de alguma maneira, por alguma coisa muito subjetiva, muito intuitiva, aquele paciente com síndrome de Down não vai com aquela enfermeira, com aquele enfermeiro, com aquele profissional da saúde, com aquele fisioterapeuta, com aquela fisioterapeuta, alguma coisa ali, o famoso santo não bateu. E você também precisa olhar para isso para entender o que está acontecendo. Mas não adianta você bater, sabe, com murro em ponta de faca, como diz o provérbio. Então você precisa adequar a situação, né? E dentro desse ambiente tornar a questão muito mais previsível, né? Então já teve situações do cuidador fazer tabelas e improvisar um quadro, né, com cartolina, pedir autorização, lógico, né, porque para ficar no hospital, porque isso muitas vezes é um objeto estranho ao ambiente hospitalar, né? Então tudo que entra, claro que isso depende de hospital para hospital, mas em geral quando algum objeto entra no quarto, ele não pode mais sair. Então não pode ficar circulando no hospital, porque senão ele pode ser um vetor de contaminação. E a gente pode ter que pensar nisso, porque nós, como profissionais da saúde, psicólogos, também podemos ser vetores, né? Então a gente precisa, não, percebem? Então não dá para pensar só na saúde mental exclusivamente. Eu tenho que pensar como psicólogo da saúde. No ambiente hospitalar, pensando as particularidades do hospital. Pois bem,
Então, muitas vezes, ter um quadro, tipo, hoje é o plantão do fulaninho de tal, então eu já sei que é o fulano de tal, então não dá para improvisar. Tipo, fulana, você pode ir naquele quarto? Não, não pode a fulana naquele quarto. Tem que ser o fulano, porque o paciente já sabe que é o fulano, entende? Então, são coisas que a gente tem que considerar, e de fato o psicólogo tem que fazer esse papel. Eu, como psicólogo, eu fui entendendo no hospital, e aí é que surgiu, acho que caiu a ficha do Carl Rogers para mim. Eu já contei essa história para vocês em outras disciplinas, que é o ruim de vocês terem professores. Vocês não têm, tipo, 50 professores, vocês têm um número lá limitado de professores, é que às vezes a gente vai se ver em outros momentos. O que pode ser muito bom, o que pode ser não tão bom assim, né? Você não vai com a cara do professor, aí deu ruim. Mas, tirando esse aspecto de lado, se for possível, eu já contei, acho que essa história para vocês. Quando cai a ficha para mim do Rogers, é justamente no ambiente hospitalar, não foi na clínica, não foi na área social, que a área social na minha vida veio depois, não foi na área escolar, foi no hospital. Porque aí você se vê privado de qualquer tipo de controle de setting. Você não tem setting nenhum, você não tem nenhuma materialidade a se agarrar. Você não tem nada, você não tem uma sala fechada com ambiente controlado em que você controle quem entra e quem sai. Você não tem isso. Quando isso acontece, a única coisa que você consegue se apegar é na própria relação e a partir do encontro e das suas próprias capacidades como terapeuta, independente da estrutura física ou de um setting em termos de ambiente social. Então, às vezes, eu entendia que meu atendimento começava no elevador, quando eu pensava em busca ativa. Então, eu chegava no elevador do hospital, e aí eu já reparava no semblante das pessoas ali e tal, e a pessoa puxava um assunto para mim e fazia: ai, hoje tá difícil. É mesmo? Ah, tá, minha mãe tá aqui internada já faz 20 dias. Quem que é a sua mãe? A dona fulana. Ah, a dona fulana do andar tal, né? Isso, o senhor conhece sim, eu estou acompanhando o caso. Ah, é mesmo? Inclusive, né, aí você começa, e aí o atendimento começa no elevador e vai para o quarto do paciente. Aí ele vira um atendimento que não é mais individual, ele acaba sendo um atendimento meio que familiar, porque você tem que considerar que tem o filho, mas também tem o paciente. Então, às vezes eu já atendi paciente e o meu atendimento foi no poste, em frente ao hospital, e muitas vezes com o familiar hiper ansioso fumando na minha cara. Fala que só garçom que recebe baforada, psicólogo também pode receber. Estão recebendo as baforadas ali, a pessoa chorando e sentindo ali a possibilidade da perda de alguém, entende? Então, porque o encontro, na verdade, ele não se dá, na minha perspectiva hoje, não mais. Por isso que, para mim, é muito tranquilo, assim, dadas as limitações, atender online. Porque isso não tem a ver com... porque o atendimento não tem tanto a ver com o setting físico. Quanto mais vivido, mais atendimentos vocês fizerem, vocês vão perceber que tem mais a ver com os aspectos da própria relação. E isso já está posto lá nas bases da psicanálise, isso já está posto nas bases da fenomenologia. Talvez em abordagens mais comportamentais, essas variáveis intervenientes, elas talvez são mais problemáticas, mas isso tem muito mais a ver não com a experiência humana, isso tem mais a ver com a lógica teórica. A gente também já conversou disso em outras disciplinas, né? Questão mais positivista. Então, a gente como psicólogo também tem que se entender, né? Qual que é a minha perspectiva, né? Como é que eu sou atravessado? Então, de repente, às vezes eu que sou muito dependente de um setting. E a relação, ela às vezes não, às vezes não, na maioria das vezes não dependem desse setting físico, né? Sou eu, psicólogo, que dependo desse ambiente controlado, né? Porque se o paciente ele já está num ambiente onde ele não tem controle, parece, como eu posso dizer,
Pode parecer assustador para mim, terapeuta, mas eu preciso mergulhar nesse lago onde meu paciente está. Não é isso? Ele não está lá lançado numa situação de não ter controle de nada, de angústia, de medo da morte, de apreensão sobre o seu futuro. Eu preciso me lançar nesse lugar onde ele está. Então, se ele está no, se ele está acamado com acessos nos braços, com catéter, com o homem ou mulher, criança, adolescente, com um aventalzinho, onde pode estar aparecendo o peito, pode estar aparecendo alguma parte do corpo. Então, eu também tenho que me desprender de uma série de coisas, certo? Entende? Então, eu preciso me desconstruir também como profissional da saúde dos meus preconceitos. E às vezes me permitir. Isso é fácil? É gostoso? É uma delícia? Não. É dolorido. Mas eu não abro mão desse processo na minha vida. Eu acho que para mim foi muito importante até como ser humano. Eu me sinto uma pessoa muito mais integrada, não necessariamente melhor, mas eu me sinto muito mais integrado por conta desse tipo de experiência. E eu não era um terapeuta clínico inexperiente quando fui para o hospital, entende? Então, mas isso que você está falando tem tudo a ver. A gente precisa considerar essas coisas e nós precisamos entender que nós vamos lidar com isso. Sim. Pode ser que tenha salinha? Pode, eu já atendi na salinha, mas particularmente eu acabava achando mais viável atender em ambientes, às vezes atender no corredor do hospital era melhor do que atender na salinha. Porque parece que a salinha tira a pessoa como se ela tivesse sido abduzida, alienada do hospital. E ela não pode se alienar daquela realidade. Às vezes você tem que falar da realidade imerso nela. Entende? Não sei se faz sentido, porque às vezes eu posso estar falando aqui e não chegar para vocês a compreensão. Pode falar, Camila. Não, eu estava pensando aqui, né, que você estava falando, e que a Juliana trouxe também. Eu tinha um tio que ele sempre falava: você coloca uma camisola de hospital, você não é mais nada. É isso aí. E ele era bem assim, sistemático, né? Ele era muito difícil, ele gostava das coisas do jeito dele, ele tinha uma personalidade muito forte. Aí ele ficou internado, né? E a gente brincou com ele, falou: tio, aqui você é bonzinho, né? Porque ele não tinha controle de nada ali. E faz sentido, né? A pessoa, ela tá ali, ela não tem controle mais dos horários, dos remédios, o horário que De nada. a pessoa tá dormindo, de madrugada é hora do remédio, né? Nossa, a pessoa deve, além de já estar doente, isso também deve deixá-la bem chateada, assim, né? Opa, com certeza. Outras experiências, né? Lidar com o tédio da repetição, 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 né? Lidar com a falta de referência do ciclo circadiano, porque dependendo do leito que você está, se é um leito de UTI ou é um leito de enfermaria, não necessariamente você está na janela, e fica aquela iluminação gelada, né? Aquela iluminação branca, né? Que nem essa luz que está no meu rosto aqui, e é a mesma todos os horários. Então você perde a referência de dia, perde a referência de horário. Isso pode abrir janelas, abrir possibilidades para uma vulnerabilidade psicoemocional do nosso paciente? Com certeza, não tenha dúvida. Eu tinha uma colega que era coordenadora de enfermagem, ela ficou internada no hospital onde nós trabalhávamos, mas ela não era coordenadora naquele hospital, ela ficou internada num outro, e aí eu fui atendê-la. Ela teve um período ali de confusão mental. Começou a ter um pouquinho de alucinações visuais e auditivas. E ela não tinha, não estava tomando psicotrópicos, era pela falta de referência da situação da internação na UTI, né? A pessoa não sabe como chegou ali, em geral. Ela acorda, muitas vezes com as restrições nos membros superiores e inferiores, né? Porque a pessoa acorda assustada, ela tira os catéteres, né? Porque ela não sabe como chegou até ali, não sabe se está acordada, se é um sonho. Arranca tudo, pode ter um
um sangramento, pode ter risco de infecção, então fica restrito. Infelizmente não se achou um método às vezes melhor, se a pessoa não tiver com um nível sedativo, se o quadro dela não pedir isso. Se ela estiver entubada, ela pode tirar o tubo, então precisa muitas vezes de uma medicação sedativa. Então ela acorda nua, né? Assim, não necessariamente com as suas partes íntimas de fora, mas com o aventalzinho, presa, né? Com um monte de coisas incômodas conectadas nela, entende? Então, não é muito gostoso para a saúde mental da pessoa, né? Então, a gente precisa considerar que o ambiente hospitalar, por ser um ambiente de controle, ele tem esses efeitos psicológicos também sobre os nossos possíveis pacientes, entendem? Tudo isso a gente tem que considerar. Então, tem a ver com o que você está falando sim, Camila. Como eu tinha conversado com vocês, talvez não dê tempo da gente extrair tudo desse caso, mas a gente vai conviver um pouco com esse caso no decorrer das nossas aulas. Eu queria apresentar para vocês e eu queria que a gente pelo menos discutisse aqui. Talvez a gente não vai conseguir fazer isso hoje por conta do horário, né? A gente talvez tenha aí mais 26 minutos, talvez dê, vamos ver. Eu vou ler com vocês o caso. E eu queria que a gente pensasse justamente nessa ótica da psicologia clínica versus psicologia hospitalar versus psicologia da saúde, tá? Ah, mas uma coisa, alguém disse, a psicologia hospitalar é um braço da psicologia da saúde. Essa é uma forma de pensar fora do Brasil. Aqui no Brasil ainda é uma luta, porque você tem a psicologia da saúde é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Regional e Federal de Psicologia. Já a psicologia hospitalar, já a psicologia da saúde não é reconhecida como uma especialidade. O que pode parecer um contrassenso quando você olha para esse conhecimento no exterior, entende? Porque faz sentido que a psicologia da saúde ela englobe, por exemplo, qualidade de vida, prevenção primária, promoção da saúde, psico-oncologia, tarará, tarará, e psicologia hospitalar. Mas não é assim que acontece, na verdade. Então é um desafio, sim. Você ia falar alguma coisa, Rosângela? Eu tô doida para falar ainda da hora que você começou, mas não tive tempo ainda. Inclusive, o texto, ele traz uma crítica em cima disso, né, o Adriano? Sim, Ele sim. traz uma crítica quanto à psicologia da saúde e à psicologia hospitalar, sendo que é só no Brasil que existe a psicologia hospitalar, né? Uhum, Ele também traz uma crítica sobre a formação dos profissionais de psicologia, por ser muito deficitário no nosso país, uhum. que não abrange tudo isso. E como é que é o nome dela? É uma brasileira. Esqueci o nome dela. Ela fala que o certo não seria psicologia hospitalar, e sim psicologia no contexto hospitalar. Sim, Né? Ela traz bem exato. isso daí para a gente. Sim, eu diria o seguinte, que talvez o desafio, que eu até falei para vocês na aula passada, talvez alguns de vocês recordem, é o desafio que, assim, eu falei isso bem no finalzinho da aula passada, já faz 2 semanas, talvez não refresque tanto, né? Mas acho que o nosso desafio é a gente aprender a trabalhar com as nossas perspectivas como psicólogas sobre esse fazer nosso que é da psicologia, adequando sempre ao contexto. E não só ao contexto do ambiente, né? Por exemplo, a psicologia voltada ao contexto hospitalar, mas ao contexto pensando da nossa atuação naquele momento. Porque às vezes eu estou num ambiente hospitalar, mas naquele momento eu preciso fazer uma promoção da saúde. Mas como assim, professor? Pensa que eu tô acompanhando um paciente que está tendo alta. E, junto com esse paciente, eu tenho um cuidador que eu começo a perceber que ele está tendo efeitos psicossomáticos de ser um cuidador, porque tem isso também, né? Você ser o cuidador
de alguém que está internado é forte, porque você abdica da sua qualidade de vida. Você não dorme mais, você também está aprisionado nesse mesmo ciclo, só que diferente do paciente, que tem pelo menos uma perspectiva de receber o cuidador em geral não recebe cuidado de nada. Ele é só exigido, ele é estressado, ele é requerido a conversar com o médico, a conversar com a enfermeira, verificar se o medicamento está certo, trabalha durante o dia, fica à noite, ou se trabalha à noite, fica durante o dia, abre mão de eventos, situações da vida para estar lá com o paciente e faz revezamento e se preocupa, ou seja, essa pessoa, quando estaria descansando, está no hospital. E aí você começa a perceber que essa pessoa logo, logo vai adoecer, se não fisicamente, mentalmente. Então, nesse caso, você precisa chamar esse cuidador de lado e falar assim: meu amigo, minha amiga, tá ficando ruim para ti. Lógico que você não vai falar com essas palavras, né, gente? Tô aqui falando aqui para vocês. Mas você tem que alertar a importância do autocuidado, mesmo que aquele momento a pessoa não absorva, mas você eticamente precisa apontar porque você está vendo. E vocês vão ver, você vê que a pessoa está chafurdada no sofrimento. Ela precisa ser acompanhada, entender qual suporte que ela tem. Ah, eu tenho um convênio médico, né? Teu convênio médico tem, você não marca um check-up. Então, por quê? Você fala, olha, em geral, os cuidadores podem sofrer com a internação devido a questões relacionadas a estresse, né? O sono vai sendo alterado, a alimentação vai sendo alterada, vai se perdendo as atividades prazerosas. Nossa, tudo isso parece que você está lendo aqui a minha vida. Essa é a minha vida nos últimos dias. Então, só que a questão é, você está indo para casa, agora a, a pessoa que você cuida, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seu filho, agora vai precisar muito mais de você. Portanto, você precisa ter espaço também para se cuidar, porque na tua falta, quem vai cuidar dessa pessoa? Nossa, é verdade, né? Eu preciso me cuidar. Nossa, minha vida está muito complicada. Então, às vezes, esse tipo de ideia que você joga pode salvar a vida da pessoa. E eu já vi acontecer, infelizmente não foram poucas vezes, de um cuidador que é o cuidador principal de uma pessoa que passa por longos períodos entre hospitalização, alta hospitalar, volta para o hospital, alta hospitalar, até que chega um momento que o paciente morre, e aí o cuidador que ficou o tempo todo com essa pessoa volta e é internado no mesmo hospital. Parece até coisa assim de crônica de literatura brasileira, assim, da primeira metade do século XX, né? Coisa de Nelson Rodrigues, né? Mas não é. É coisa de vida real. Porque esse tipo de exigência é muito complicado. Por isso que é importante a gente também não pensar, tipo, ah, vou fazer psicologia hospitalar. Não, eu estou fazendo psicologia. Então, nada impede de eu pensar saúde mental, nada impede de eu pensar promoção da saúde, qualidade de vida, entende? Eu preciso pensar em todas essas formas de psicologia. Por isso que a formação de vocês, Rosângela, colegas, ela necessariamente tem que ser generalista, para vocês terem todas essas ferramentas e depender, claro, da, da habilidade de vocês de mudar a perspectiva a depender da situação. Tudo bem? Eu acho que esse é o grande ganho. Ah, a formação ela é deficitária? Sempre vai ser comparada à realidade, né? Sempre vai faltar alguma coisinha, mesmo que a gente tenta corrigir. Mas eu acho que a grande sacada é vocês entenderem que vocês precisam mudar de perspectiva dependendo das mudanças que vão acontecendo nos contextos institucionais, relacionais, sociais, culturais, onde vocês estão inseridas e inseridos. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês um estudo de caso. Se não der tempo da gente fazer hoje, a gente tenta fazer isso na semana que vem, tá bom? E não tem problema.
a gente vai acrescentando coisas aí, a gente vai seguindo o cronograma, porque essa atividade é mais para exercitar mesmo. Deixa eu ver. Uma janela. Não, quero uma guia. Compartilhar. Uma guia. Não. Compartilhar uma janela. Acho que vai ter que ser esse aqui. Legal. Vocês estão vendo o texto? Não sei se está num tamanho bom para quem está vendo no celular, mas eu vou tentar aumentar aqui para poder ficar razoável aí para vocês, tá? Então, eu vou ler o estudo de caso e a gente vai pensando juntos aqui, tá? Estudo de caso, senhora Nadir, senhor Osvaldo e rede de saúde. Claro, vocês sabem, é baseado em situações reais, nomes trocados, tudo trocado, mas é baseado em situações reais, né? Geralmente são os casos que eu trago aqui para vocês, tá bom? Senhora Nadir, 67 anos, servidora aposentada, casada, teve diagnóstico de doença de Crohn, DC, há 11 anos. Embora viesse fazendo o acompanhamento médico e o tratamento medicamentoso corretamente, há 2 anos teve uma piora do quadro, evoluindo para o diagnóstico de câncer do colo intestinal. Senhora Nadir foi operada no Hospital Geral São Pietro. Devido à extensão do câncer, foi necessária a retirada de parte importante do aparelho digestório, resultando na colocação de dreno. Se vocês depois não entenderem alguma parte aqui do que é o dreno, dessas coisas, vocês vão me falando, tá bom? E não tem problema nenhum vocês saberem, porque ninguém é obrigado a saber nada, tá? Mas se não souber, pergunta. Senhora Nadir tem seguido acamada, né? Tem ficado acamada na cama, né? Devido ao déficit calórico e acompanhada por equipe da UBS de seu bairro. Contudo, a cada 15 dias é transferida de ambulância ao hospital dia para a realização de exames de sangue e rotina. E, caso necessário, exames complementares, haja vista que algumas vezes houve necessidade de internação em leito de enfermaria e pelo menos 2 vezes na UTI. Desde o início do diagnóstico de doença de Crohn, a senhora Nadir é acompanhada pela UBS, pela equipe da UBS com suporte médico, nutricional e psicológico, visando o enfrentamento da doença e suas possibilidades de evolução, o que, por sua vez, parece ter ajudado no processo. Mesmo tendo passado por procedimentos que levaram à mudança e certa perda de qualidade de vida, não apresentou nenhum transtorno psicológico, como depressão ou ansiedade, associados ao adoecimento. Contudo, o esposo, o Sr. Osvaldo, 71 anos, comerciante, passou a ser o cuidador principal da Sra. Nadir após o procedimento cirúrgico. O que significou cuidar da administração de medicamentos, injeções de insulina, limpeza do dreno, etc. Nos últimos 6 meses, Sr. Osvaldo vem se queixando de insônia, sensação de que algo ruim irá acontecer, pressão no peito e a sensação de desânimo e tristeza, tendo episódios de choro sem motivo aparente. Então, seu geriatra, o diagnóstico está errado, tá? Então, seu geriatra o diagnosticou com transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e depressão moderada. Foi recomendado pelo médico que o Sr. Osvaldo passe por avaliação e acompanhamento psicológico. Porém, este enfrenta resistência. O Sr. Osvaldo está resistindo a essa ideia. Em reunião com a equipe multidisciplinar do Hospital São Pietro, o médico do Hospital Dia, que acompanha a senhora Nadir, demonstrou preocupação com a piora dos exames e a dificuldade de manter a paciente em domicílio, sendo possível uma evolução de piora do quadro, do caso, né, levando a longa internação e até mesmo óbito. Com esse conhecimento do caso, os psicólogos hospitalares do São Pedro Hospital entenderam a importância de avaliar a paciente
do ponto de vista psicológico, e seu cuidador. Como os sistemas de prontuário de saúde não são integrados entre o BS e o hospital, não havia conhecimento do quadro de saúde mental do Sr. Oswaldo e Sra. Nadir, até o atendimento hospitalar durante a última ida ao Hospital Dia e reunião multidisciplinar. A partir desse conhecimento do quadro referido pelo Sr. Oswaldo e pela Sra. Nadir, a equipe de psicologia hospitalar decidiu, com permissão do cuidador, do Sr. Oswaldo, acessar a equipe de psicologia da paciente e dele próprio, do cuidador, para alinhar os cuidados psicológicos. Aí entra o exercício, que nós não vamos conseguir fazer, já vi que não vai dar tempo mesmo, porque vocês vão precisar de bastante tempo para discutir, mas a gente pode fazer isso na aula que vem, inclusive quando a gente vai falar de inserir o atendimento psicológico em hospital geral. Então, é um artigo bem interessante que eu vou pedir para vocês lerem. Ele já está lá disponível no Drive de vocês. Acho que é o texto 3, mas eu sinalizo para vocês, tá bom? E aí a gente pode fazer esse exercício, talvez depois da aula expositiva, na aula que vem, e aí a gente deixa metade da aula para fazer o exercício. Vale nota, professor? Não, vale conhecimento. É lógico, né, se você participou, né, foi ativo, faltou aquele 0,5 para você passar, claro que eu não vou querer prender ninguém por 0,5, mas a princípio não vale nada, a não ser valer tudo, que é o conhecimento. Então o exercício basicamente é 3 equipes se reunirão separadamente para destacar pontos de preocupação com o caso apresentado. Da seguinte forma, a equipe hospitalar vai ter a sua preocupação com foco no acompanhamento psicológico da senhora Nadir durante as idas ao Hospital Dia, internações e possíveis evoluções do quadro clínico, suporte à família da paciente e seu cuidador principal, alinhamentos e manejos da equipe multidisciplinar. Aí a gente vai ter a equipe 2, que é a equipe de saúde mental, foco no acompanhamento psicológico da senhora Nadir, no suporte domiciliar, no acompanhamento do esposo, o senhor Oswaldo, diante de seu quadro de saúde mental. E, por último, uma equipe de psicologia da saúde, foco no suporte em vias de auxiliar as equipes de saúde da UBS e no diálogo com o Hospital Dia, manejo da equipe da UBS e do atendimento hospitalar. Então, realmente, eu acho que é um caso que precisaria de metade da aula, aqui, pelo menos, para a gente poder ter um pouco de clareza. E eu vou compartilhar com vocês lá no material complementar, tanto na aula de hoje, né, na aula 4, quanto na aula que vem, para vocês poderem baixar e lerem durante a semana, tá bom? E, enfim, ou lerem antes da aula, fazerem as suas anotações. Mas dá para ver que é um caso bastante complexo, né? Não é um caso simples, a gente vai andar com esse caso aqui durante a nossa disciplina, pode ser que eu agregue mais coisas a esse caso para ele ficar mais interessante, para a gente discutir. Estou pensando seriamente em usar esse caso para ser a atividade N1, né, para vocês fazerem dupla ou trio, para discutirem esse caso na perspectiva aí do conteúdo do primeiro bimestre, mas a gente fecha isso semana que vem, tá? Mas ouvindo o caso, lógico que eu li uma vez junto com vocês, fazendo resumo aqui, a dona Nadir é uma paciente com doença de Crohn, que é uma doença do trato digestório, né? Que ela pode ser tratada com medicamento, com mudanças na reeducação alimentar, porém, infelizmente, depois de 10 anos, que é mais ou menos o que acontece com a dona Nadir, existe o risco do surgimento de câncer. E foi o que aconteceu com a dona Nadir, infelizmente, mesmo ela fazendo tudo certo, fazendo todo o acompanhamento, surgiu, e aí quando surgiu o câncer, ela teve que fazer retirada de parte importante do sistema digestório. Não fica claro se ela tirou só parte do intestino, se teve que tirar alguma outra parte
de outra parte do sistema, mas teve que fazer isso, e aí piorou a qualidade de vida dela, porque ela teve que colocar um dreno, a alimentação também muda, ela ficou acamada não porque ela perdeu o movimento dos membros inferiores, mas por uma questão de déficit calórico. Significa o quê? Que ela não pode comer tudo, ela vai se alimentar muito menos, então ela não tem como gastar energia andando para lá e para cá. Isso não quer dizer que ela não consiga ficar em pé, mas por consequência do quadro, ela pode ficar acamada. E aí a gente tem uma pessoa idosa, 67 anos, mais um marido idoso, 71 anos. Comerciante, portanto, ainda trabalha e se tornou o cuidador principal da dona Nadir, o seu Osvaldo, né? No caso, não conta se eles têm filhos ou não, mas dá a entender que são só os dois. Então, talvez seria uma informação para buscar com a equipe se existem descendentes, né? Se tem filhos, se tem uma rede de suporte comunitário. Mas, a princípio, está tudo nas responsabilidades do seu Osvaldo, que passou a desenvolver um quadro em termos de um adoecimento mental. Começou a ter sensações físicas muito complicadas aí, que o geriatra dele, a princípio, diagnosticou como TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, e uma depressão moderada, né? Provavelmente, não fala o texto, mas provavelmente começou o tratamento medicamentoso, indicou avaliação e acompanhamento psicológico, mas enfrenta resistência porque o seu Osvaldo não quer ser acompanhado. O que não é tão incomum para a geração do seu Osvaldo, né? Porque psicoterapia pode ser visto como uma espécie de fraqueza, né? Isso tem muito a ver com os desafios da saúde do homem, né? O homem, em geral, parece ser menos pervasivo para as orientações de saúde, para o autocuidado. Se ferra porque a mulher vive muito mais que ele, o homem morre muito mais cedo. E em partes porque, né, não se deixa ser alvo de autocuidado, né? E aí o que acontece? A dona Nadir, que está indo cada 15 dias está indo para o hospital dia vocês sabem, né? É o hospital onde o paciente vai, ele passa, não o dia todo, mas ele pode passar um período do dia para não ficar internado, para não ter riscos de infecções hospitalares, né? Infecções cruzadas, tal. Então ele fica lá no hospital dia, faz os exames, volta para casa em questão de horas, porque em casa ele tem, por exemplo, anticorpos para lidar com aquelas bactérias e organismos que tem na casa dele, não necessariamente para o hospital. Pensando em pacientes idosos que, em geral, são imunodepressivos, né, imunodeprimidos, melhor dizendo, ou seja, a imunidade é mais baixa, é uma imunidade mais vulnerável, né, melhor, essa ideia de hospital dia é interessante, né? Tem muitas redes hospitalares, também na saúde pública existe. Também na saúde mental também existe a noção de hospital dia, é um pouco diferente. Mas nesse hospital dia, vai para realizar exames. Se tiver ruinzinho, fica internado. Isso já aconteceu com a dona Nadir, a ponto de ela precisar, inclusive, da UTI. Do ponto de vista da saúde mental, a equipe da UBS vai dizer que ela está muito bem, que ela foi tendo acompanhamento psicológico nesses últimos 10 anos, então parece que ela tem um bom enfrentamento do cenário que ela está vivendo. Mas parece que esse acompanhamento não foi feito com o seu Osvaldo, que tem uma resistência a suporte psicológico. Foi o seu Osvaldo que parece que adoeceu do ponto de vista de saúde mental, né, de desenvolver um transtorno mental, um adoecimento mental. Junto a isso, o médico do hospital dia entende que pelas últimas idas da dona Nadir, o quadro dela está piorando, existe o risco dela ter uma longa internação, e se o quadro continuar evoluindo, evoluir não quer dizer que é coisa boa, tá? Evoluir só é bom para Pokémon.
Evoluir pode ser evoluir positivamente e evoluir negativamente. Então, o quadro está evoluindo, isso pode significar que está piorando, tá? Evoluir é mudança. Mudança para melhor ou mudança para pior. Então, o paciente evoluiu a óbito, certo, né, Tati? Então, assim, o paciente evoluiu a óbito significa que o paciente morreu. Ele evoluiu. Isso não é bom? Não. Evoluiu significa que houve uma mudança de quadro. Não necessariamente essa mudança é positiva para o paciente. Então, a evolução da paciente pode significar óbito. E aí você tem essa paciente vindo, aí vem o familiar dela, tá, e essa paciente, se ela ficar internada longamente, se ela vier a falecer no hospital, percebem o tipo de raciocínio que tem que se fazer? É um caso complicado, lógico que é. Também não vou dar mamão com açúcar para vocês, né, pelo amor de Deus. Vou dar uma mão com um pouquinho de umas crocâncias de uma rapadura. Tá docinho, mas não tá fácil de mastigar. E aí o que acontece? A equipe de saúde percebe que, bom, vamos entender. Aí eles conversam nessa reunião multidisciplinar que tem lá nesse hospital, nem todos os hospitais têm, mas deveriam ter, e atendem a paciente e o paciente. E aí descobrem tudo isso, que ela já é acompanhada há 10 anos por nutricionista, por médico, por psicólogo, e descobrem que o seu Oswaldo tem acompanhamento com o geriatra, tem diagnóstico, mas não quer esse negócio de psicoterapia. Então, com a autorização do seu Oswaldo, que é o cuidador, o esposo, e com a autorização da paciente, que é a dona Nadir, eles entram em contato com as equipes da UBS e a equipe também que atende o geriatra, a equipe que em potencial pode atender o seu Oswaldo. E aí fica aquela preocupação que a gente tem no texto, porque parte dessa equipe vai ter que atender o seu Oswaldo, se a gente pensar equipe hospitalar, equipe que atende domiciliar, do ponto de vista domiciliar, a dona Nadir, e a equipe que atende o seu Oswaldo em potencial como paciente em saúde mental, né? Então, se a gente pensar essas distribuições, percebem que o mesmo caso, o desafio é esse, pensar, bom, se eu estou no hospital, se eu estou no contexto hospitalar, a minha preocupação com a dona Nadir e com o seu Oswaldo é uma. Estão acompanhando? Está acompanhando aí, Juliana, Andresa, Marlane, Islaiane, Tati, Rosângela, estão acompanhando? Se eu sou o terapeuta do seu Oswaldo, que já tem resistência à psicoterapia, mas sabendo do contexto todo... Obrigado, Douglas. Bendito sois vós entre as mulheres. Tipo, sabendo desse contexto todo, a minha preocupação, eu sou o terapeuta lá no CAPES, ou em qualquer outro espaço de consultório, percebem que a minha preocupação com o seu Oswaldo é outra. Se eu sou o terapeuta do seu Oswaldo. Percebem? Se eu sou o psicólogo que atua dentro da UBS e que faz essa ponte com a equipe domiciliar e que eu tenho que dar suporte para essa equipe, no sentido de fazer o manejo da equipe, percebem que também o meu lugar é outro. Estão entendendo? É o mesmo caso. Vocês, em potencial, podem ser as mesmas psicólogas, os mesmos psicólogos, mas dependendo do lugar que vocês ocupem nesse caso, vocês precisam trabalhar uma perspectiva diferente, mais focada na saúde mental, mas não exclui o olhar global da situação, mais focada na psicologia da saúde, nessa intervenção mais voltada para o orgânico, para o social, para uma paciente que tem uma condição de saúde física debilitada e que tem um contexto social frágil, porque é um idoso cuidando de outro idoso, é um idoso mais velho, com transtornos mentais, cuidando de um outro idoso, acamado. Olha que beleza. Beleza não, né? É difícil. E se vocês atuam na perspectiva da, da psicologia hospitalar, também é outra perspectiva. Entendem? É um pouco isso que eu quero que vocês exercitem, que a gente vai exercitar talvez na próxima semana. E aí, lendo o texto de psicologia geral, talvez para quando a gente for pensar a psicologia hospitalar, nesse caso,
eu acho que vai clarear muito as possibilidades que vocês têm de pensar a psicologia hospitalar. Mas é importante a gente pensar que o mesmo caso, ele tem que ser atendido por outras redes, porque a saúde pública funciona assim, os sistemas de saúde funcionam assim. O que acontece aqui é verdade, isso acontece de maneira geral. O mesmo sistema que funciona no hospital não é o mesmo sistema que funciona na rede pública de saúde, mesmo que o hospital é hospital público. Não necessariamente a troca, a comunicação. Isso é uma crítica que não é do professor Adriano, é uma crítica que já existe há bastante tempo. Você não tem sistemas integrados. Então, o paciente ele é atendido na saúde pública, lá no posto de saúde, e ele vive internando no hospital, e se o hospital tivesse algumas informações do posto de saúde, o quadro, a coisa seria tudo. Então, tem uma questão hipotética aqui, que talvez ela não seja tão realista, que é uma equipe do hospital pensando em como vai atuar, inclusive fora do hospital. E isso é bem diferente da realidade. A realidade que acontece, não estou falando que ela é certa, mas o que é mais convencional, é o psicólogo hospitalar pensando dentro da sua redoma hospitalar. Isso é o ideal? Não acho. Eu acho que o ideal é o psicólogo hospitalar pensar o contexto hospitalar, mas, se possível, se os seus braços alcançarem, pensar o todo da equipe de saúde, que atende aquele paciente. Até porque, senão, a gente tem um atendimento descontinuado. Porque se a gente está falando de um paciente que volta e meia está no hospital, se tiver um gap, uma lacuna no atendimento desse paciente, nesses 15 dias que ele fica fora do hospital, a gente pode perder um trabalho que a gente está fazendo muito bem numa das instâncias. Então, eu peguei um caso que ele passa por todas as instâncias, atenção primária, secundária, que seria o hospital dia, né, uma quase atenção, quase terciário, e a internação, UTI é nível terciário. Legal? No período de trabalho, peraí, deixa eu ver. Algumas vezes os hospitais entrando em contato com eles para falar de alguns casos pacientes. Sim, esse é o ideal. É o sistema de saúde se articulando, mas ainda é exceção. Não é uma prática, não é uma realidade, o que é uma pena. Porque se isso acontece, a gente tem um sistema de saúde muito mais eficiente, muito mais articulado. Tá bom? Dúvidas, perguntas, comentários? Eu vou deixar o caso lá na aula 4, tá bom? Assim como o texto, que eu sei que vocês já têm, mas eu coloco lá disponível para vocês. E o texto da aula que vem é o texto 4, que fala lá da avaliação em hospitais, avaliação psicológica, né, em hospital geral, tá? Que a gente começa, se vocês concordarem, a gente começa pela aula expositiva e na primeira parte da aula, e aí a gente já faz o exercício na segunda parte da aula, porque aí a gente já vai trazendo as dúvidas da avaliação hospital geral para a parte do caso. Pode ser? Que a gente já vai, aí sim, igual Pokémon, evoluindo positivamente. E com essa fala de sabedoria, Pokémon, tenho que pegar. A gente pode finalizar a aula de hoje, caso vocês não tenham alguma dúvida. Cláudia, Tati, Rosângela, Juliana, Andresa, Marlane, Douglas, demais meninas, Islaiene, todos os outros que estão aqui mais estáticos, tudo ok? Beleza, então, minhas queridas e meu querido, então estamos dispensados, desejo para vocês boa semana. Travou de novo. Gente, uma ótima noite para vocês. Obrigada, Ju. A Ju finalizou. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente.